Então, a gente precisa da carne moída. Fui no açougue e pedi para moer a carne. Aqui eu estou utilizando patinho, mas você pode substituir o patinho, dependendo do preço, por acém. Você pode fazer uma almôndega até um pouco mais fina, utilizando uma carne de primeira, tipo um contrafilé que já tem gordura. Ou você pode fazer a mistura de carne. Isso é só você pedir no açougue. Normalmente você pode colocar 70% de carne de boi e você pode pedir para moer com 30% de carne suína, que vai dar um sabor bem legal na receita e vai dar um charme na hora que você for provar a sua almôndega. Bem, essa receita aqui eu vou trabalhar com ela tradicional. Então, na receita eu tenho meio quilo de carne moída, uma pitadinha ou uma colherinha de café de pimenta calabresa, 2 colheres de sopa de vinho tinto, de preferência vinho seco. Normalmente nas almôndegas, muita gente utiliza ou farinha de pão, ovo ou farinha de trigo. Eu vou utilizar aqui hoje farinha de milho flocada. Ele vai dar uma textura um pouco mais aerada na nossa receita. Para dar um charme, raspas de meio limão. Para o recheio, essa almôndega vai ser recheada. Eu vou colocar um pedacinho de presunto para na hora que a gente mastigar ela sentir uma textura legal. Então eu tenho aproximadamente 100 gramas de presunto em fatia. E para o molho, nosso molho de tomate tradicional, 2 dentes de alho, uma cebola picadinha, um tomate com semente e com casca, se você quiser você pode tirar a casca. Aqui eu tenho tomate pelado, que é aquele que compra na latinha, já processado. Eu apenas amassei ele, mas você pode trabalhar com qualquer molho de sua preferência. Mais ou menos 1 xícara de água, 2 colheres de sopa de óleo ou azeite, sal e pimenta para temperar. Bem, vou iniciar o processo pelo molho. Enquanto a gente prepara o molho, depois a gente faz a nossa almôndega. Então, na panela a gente vai levar, coloca um fiozinho de óleo, deixa esquentar e acrescenta o alho. Então, já dei uma leve torrada no alho, agora acrescento a cebola, acrescento o tomate. Lembrando que o tomate ele já vai começar a liberar o caldo, então ele já vai transformar essa receita vai começar a dar esse caldo espesso. Acrescento agora então o tomate pelate. Lembrando que eu processei ele, ou você pode amassar ele com as mãos ou com um garfo, ou bater ele no liquidificador. A água. E agora a gente vai deixar ele cozinhando até ele chegar na textura desejada. Então, enquanto o nosso molho cozinha, agora a gente vai preparar então as nossas almôndegas para que a gente consiga já processar ela, para que a gente depois coloque ela para cozinhar. Bem, as almôndegas eu venho então com a carne, coloco a pimenta calabresa. E normalmente ninguém tem o costume de colocar um líquido na receita. Eu gosto de colocar esse vinho para ele criar um sabor. Ele vai umedecer um pouco a carne, mas ele vai dar um sabor especial na receita. A farinha e as raspas de limão. Pimenta do reino, sal e agora com as mãos a gente pressiona bem. Então a massa já está no ponto. Lembrando que você pode colocar farinha de trigo, você pode colocar o ovo. Eu particularmente não gosto de colocar, porque eu acho que dá liga demais, a almôndega acaba ficando muito dura. Eu prefiro fazer ela mais com a carne, então praticamente 100% de carne e apenas um pouco de farinha. Por isso que eu uso a farinha de milho, porque como ela é flocada, ela não une toda essa massa de carne. Então eu prefiro trabalhar com a farinha de milho, mas você pode utilizar o ovo ou a farinha de trigo. Então, é só pegar uma bolinha, pressiona para a massa, para a carne compactar bem, pressiona ali bem, gira. Agora, com o dedo, a gente aperta, faz a abertura, vem com o presunto. Aqui eu estou recheando com presunto, mas você pode colocar queijo, requeijão, pode colocar o que você quiser, que estiver sobrando na sua geladeira. Coloca o presunto, fecha, pressiona, gira de uma mão para a outra,
formando a bolinha. Bem, então as almôndegas modeladas, agora a gente vai colocar ela para cozinhar no nosso molho. Olha como é que já está a textura, então ele já está um pouco mais grosso. Aqui eu vou temperar com sal e pimenta e coloca as almôndegas para que elas possam cozinhar. Tem algumas pessoas que gostam de fritar as almôndegas. Normalmente, quando a gente frita, não é a almôndega, e sim o polpettone, também um prato italiano. Caso você veja que o molho está ficando um pouco grosso, porque ele vai continuar reduzindo até a almôndega cozinhar e ele acaba engrossando, você pode vir com um pouco mais de água e apenas pingar, colocando um pouquinho mais de água no nosso molho. Então, depois de mais ou menos 10 minutos que ela estava cozinhando, o molho já está no ponto e a almôndega também já está cozida. Então, olha como é que ela fica, bem apetitosa. Agora, é só a gente colocar ela no prato. Se quiser, pode vir com um pouco de queijo parmesão também, dá o charme todo na receita. Aí, nosso prato pronto. Finaliza com uma salsa. Tá aí, então, a almôndega de carne.